Agora, há um outro elemento, eu gostaria de submeter a apreciação de vocês, o que é outro eixo que me parece muito forte na campanha de reeleição e que foi manifestado pelo presidente Jair Bolsonaro mais uma vez nas lives que ele faz todas as semanas, isso aconteceu há 24 horas. Ele se referiu à invasão do Capitólio nos Estados Unidos ao falar do processo eleitoral brasileiro. Confiram. As urnas são inauditáveis, mas se porventura o pessoal do Comando de Defesa Cibernética do Exército, que foram convidados a integrar uma comissão de transparência eleitoral, caso detecte fraude, não vai valer de nada esse trabalho do Comando de Defesa Cibernética das Forças Armadas, porque o senhor Fachin falou que isso não muda resultado eleitoral. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Tá? Ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Sabem? Campanha, né? Se for... Não, isso campanha na tua cabeça, na minha, na do Gustavo, somos profissionais de comunicação, acompanhamos isso, mas a frase dele é extraordinariamente dúbia. Exatamente. Então, sim, não, um eixo é bondades, o outro eixo é ameaça, claramente, isso é uma ameaça. Sim, e a regimentação, né? Principalmente, e na negativa, porque se você fala, não tem isso, é porque isso está colocado, de alguma maneira, né? Se você fala, ninguém vai invadir nada, você está... Invadir o quê? Do que esse cara está falando? Presidente da República, né? Então você levanta um pouco a bola para quem eventualmente Então, deixa eu refazer a pergunta para vocês dois pelo seguinte. Quando a gente considera um eixo de atuação na campanha de reeleição, vocês dois descreveram em muito detalhe como é que ele pretende fazer com que isso funcione como ferramenta. E esse segundo eixo? Está claro para você, Caio, para você, Gustavo Uribe? O que é que ele quer fazer? Caio? Não, eu tenho refletido... É a mesma pergunta a ambos. Sim, eu tenho refletido muito sobre isso. Já está claro que se ele perder, ele vai contestar, mas imagino também, isso também conversando com os interlocutores dele, que ele projeta muito essa contestação como um efeito para liderar a oposição ao Lula, caso o Lula seja eleito. Dos mesmos moldes que o Donald Trump fez. Porque ele sabe, o presidente Jair Bolsonaro, que ele não tem apoio do Congresso, do Judiciário, das Forças Armadas. A gente conversa com eles, né? Bastante. Não tem esse apoio para uma ruptura. Ele ficaria isolado com o apoio de alguns ali que eventualmente iam insuflar as suas, invadir. Mas aí ele já projeta o que seria e será uma oposição muito forte do bolsonarismo, caso o Lula ganhe, caso o presidente Jair Bolsonaro. Então tem um cálculo político muito para 2023 em diante. Mas o cálculo político ao qual você se refere não é um cálculo político para ganhar uma eleição, é um cálculo político assumindo que vai perder e o que ele vai fazer depois. Esse papo é de derrotado, né? Esse papo de contestação de urna é papo de quem está com medo de perder, né? Gustavo, você tem conseguido entender o quê quando a gente se refere a esse eixo de atuação? Eu queria ser mais otimista como o Caio, mas eu vejo que cada vez mais as Forças Armadas estão embarcando nesse discurso. Hoje, por exemplo, a gente deu uma informação de que Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, enviou um outro ofício a Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, buscando informações para uma fiscalização das Forças Armadas em relação às urnas eletrônicas. Houve uma reunião ministerial nessa semana e também o ministro da Defesa fez contestações sobre a segurança das urnas. Se negou a responder na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional se há risco de golpe ou não. Então eu acho que é o discurso do medo, concordo com o Caio, é um discurso para ter um álibi caso perca as eleições e aí capitanear uma oposição, mas eu acho que também tem uma ameaça e não é uma ameaça velada, é uma ameaça explícita. E aí a gente precisa ver como vai se comportar as Forças Armadas, se elas serão forças de governo ou forças de Estado. Mas eu acho que o tom está um pouco maior que isso e talvez seja o movimento do próprio presidente Jair Bolsonaro estimulando os bolsonaristas e integrantes das Forças Armadas a não aceitar o resultado das eleições. Há um ponto que vocês dois mencionam quando vocês falam as Forças Armadas, certo? Eu não quero incorrer aqui no pecado do excesso de artificialismo, mas nas conversas que mantemos com fontes ligadas com farda e fontes que já tiraram a farda, eles costumam fazer uma separação entre o que é a instituição das Forças Armadas
e o que são indivíduos egressos das Forças Armadas. E aí eles afirmam, este ou aquele indivíduo não falam pelas Forças Armadas, eles falam como indivíduos, o que não quer dizer que as Forças Armadas farão o que se supõe que possa acontecer. Agora vem a pergunta a vocês dois. Essa diferenciação na tua maneira de ver, Gustavo Uribe, é irrisória, ela é superficial, ela não se dá, é isso? Cada vez mais, William. Antes você tinha uma separação, inclusive, no Exército Brasileiro. Se você conversa com generais da ativa, eles falam, não, a postura do ministro da Defesa é uma postura de política. Ele exerce um cargo político e ele já foi para a reserva. Mas cada vez mais a gente vê, por exemplo, na Polícia Militar, alguns integrantes fazendo um discurso favorável a não respeitar o resultado das eleições caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saia vencedor. E a gente tem visto em alguns integrantes do Exército Brasileiro. No início desse governo, você tinha até uma preocupação de insurreições nos quartéis, porque isso quebraria a hierarquia tradicional do Exército ou das Forças Armadas. Mas a gente tem visto generais vocalizarem um pouco esse discurso de insurreição. E isso tem sido bastante preocupante. Caio. Não, eu concordo, eu vou mais na sua linha. O ministro da Defesa é um cargo político, cumpre missão, pagando missão, né, na linguagem militar, mas quando a gente conversa com integrantes, principalmente do alto comando do Exército, né, que são 16 generais, 4 estrelas, todos refutam veementemente qualquer possibilidade de uma ruptura ou de embarcar. Agora, isso não quer dizer, o sentimento que eu tenho nessas conversas com generais da ativa é de que, sim, não gostariam que fosse Lula, acho que na hora de apertar na urna, apertam 22, vão apertar 22. Agora, tenho ouvido bastante que, se Lula ganhar, vão bater continência e vão ter que conviver como já conviveram, e bem até, e foram bem servidos até em termos orçamentários, né? Tem outras questões ali, a bronca grande é muito maior com a Dilma Rousseff, em razão da Comissão da Verdade, mas com o Lula em si, eu sinto um incômodo, talvez até mais com o PT do que com o Lula nessa turma, mas todos sempre rejeitam qualquer possibilidade de ruptura. Por isso que eu comecei a refletir, porque isso aí não dá voto. Esse discurso dá voto. O cara vai votar no Bolsonaro porque se o Bolsonaro perder, ele vai contestar a eleição? Não, por favor, né? Isso aí, o eleitor brasileiro não é tão assim, né? Nós vamos prosseguir nessa análise. Talvez seja um dos assuntos mais importantes que a gente tem para abordar.